João, capítulo 18, verso 28, é a escritura que nós vamos meditar nesta manhã. E desde já quero pedir aos ouvintes que não é inscrito nesse canal, que escreva, compartilhe com os seus contatos, deixa o joinha, faça seus comentários acerca do conteúdo. Isso vai ajudar o canal e nos ajudar também a melhorar, corrigir alguma coisa que estiverem errado. O título aqui é Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazei contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-os vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoas alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram tu outro de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quere, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Soberano e eterno Pai Celestial, aqui está, Senhor, essa escritura que nós tomamos aqui nesta manhã. Que essas palavras sejam vivificadas em nossos corações através do Teu Espírito Santo, mesmo que expirou para que ela estivesse escrita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Podemos sentar. A gente lendo as Escrituras, a gente não pode destacar muita coisa na leitura corrida, né? Mas quando a gente para examinar como Jesus mandou,
mandou, a gente começa a ver muita coisa. É por isso que Jesus é feliz e quer nos fazer feliz, examinando a sua palavra a cada instante. Então aqui nós encontramos Jesus sendo levado perante Caifás para a audiência de manhã cedo. E os santos que estavam em Jerusalém, aqueles que estavam lá para a festa que estava para acontecer, não entraram na audiência, para não ser contaminados, porque ali estava um réu, ali estava uma coisa ruim que poderiam atingi-los, as suas santidades. Como existe muito. Eles estavam para comer a Páscoa, né? Mas, entrando ali, o homem que tinha autoridades humana, foi lá e conversou com ele, e nas palavras de Jesus ele não encontrava meio de fazer o que o povo estava desejando que fosse feito. Nas palavras de Jesus ele não encontrava meio de fazer o que o povo estava querendo que fosse feito, que era matar a Jesus. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazei contra este homem? Que acusação trazei contra este homem? Gente, uma coisa é você trazer algo real para as pessoas, outra coisa é você não encontrar. Uma coisa é você tentar fazer um arranjo em cima de algo totalmente diferente. Responderam e disseram: se esse não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Então apresenta as provas. Aí Pilatos falam para ele: levai-os e julgai-os segundo a vossa lei. Olha a resposta dos judeus. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoas alguma. Mas o que era que ecoava em vós naquele momento era: crucifica-o. A palavra crucifica-o, o que ela quer dizer? Mata-o. Mas a lei dele dizia que não era lícito fazer isso. Agora veja que coisa interessante: estavam usando a lei e quebrantando a própria lei. Agora Jesus não estava quebrando lei nenhuma, ele estava cumprindo a lei. Jesus estava cumprindo a lei. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Ali ele fez uma pergunta física.
estavam pensando em Jesus tomar o lugar de César. Ou melhor dizendo, tomar o lugar de Herodes, que era o rei naquele tempo. Mas veja bem a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tu diz isto de ti mesmo? Ou disser tu outro de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Pilatos não era judeu. Então, era o povo judeu que estavam ali clamando por crucificação para Jesus. O povo que se diziam ser um povo que estava esperando, no qual até hoje espera o seu Messias. O Messias veio. O Messias veio. Mas eles estavam querendo um Messias do jeito deles para ser o seu rei fisicamente. E aqui nós vamos continuar aqui para ver o que Jesus responde. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Aí pergunta para Jesus: e o que fizeste? Porque eles estão te entregando. É como que na linguagem dele, Jesus estava ocultando alguma coisa. Mas Jesus não estava ocultando, pelo contrário. Era por causa da confissão de Jesus que eles estavam alvoroçados daquele jeito, querendo matá-los. Olha que coisa excitante que Jesus responde aqui para aquele povo que estava esperando um rei humano para os governar, como fizeram com Saul, quando Deus tinha dado a eles Samuel como profeta para conduzi-los, e ali estavam eles querendo um homem para comandá-los. Mais uma vez, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Não é terreno, gente. Não é o que vocês estão me imaginando, não. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Ou seja, acontecia o que Pedro fez com o sumo sacerdote. Não só aquilo. Aqueles discípulos iam se levantar, cada um com a espada, a multidão seguia, e eles iam batalhar e tomar a Jesus da mão daquele povo e vencer a batalha como era nas guerras. E Deus ali com aquele povo para ajudá-lo a vencer. Não! Jesus não estava ali para construir um reino físico, mas um reino espiritual. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, eles batalhariam por Jesus, tomava e não deixava ele ser entregue daquela maneira como foi. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu diz que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia! Então, amados irmãos, agora nós estamos aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, humanamente se falando, o tempo mais difícil de se pregar o Evangelho, em muito sentido.
Inclusive, quando a gente estava no caminho, a irmã Cláudia até tocou num assunto ali sobre questão de condição financeira, né? Que nós não temos para a gente ir na cidade. Gente, às vezes, tem muitas coisas que acontecem e a gente não compreende. Nós somos muito responsáveis por aqueles que estão próximos de nós. Nós somos muito responsáveis pelos que estão próximos de nós. E existe hoje pessoas no mundo inteiro pregando esse evangelho que nós estamos pregando aqui agora de manhã. Pessoas que nós não conhecemos, não sabemos nem quem é, pregando esse evangelho. Por quê? Porque Deus tem pessoas que desejam ouvir a sua verdade. E quando tem pessoas desejando ouvir a verdade, Deus levanta alguém para pregar esta verdade em algum lugar. Deus levanta. Então o que acontece? Hoje, o que é que mais nós temos para poder realmente levar o evangelho às pessoas? Esse aparelhozinho aí. Está na mão de todo mundo, em todo lugar. Não tem lugar na roça que esse aparelho não chegou. Não tem lugar. O lugar mais humilde onde que a gente for, olha ele, olha lá na mão da pessoa. Wi-Fi, tudo. Exatamente. Pode faltar o pão, mas não falta o Wi-Fi. Isso. Então o que é que acontece? Deus deu condição ao homem a chegar a esse ponto. Por isso aí é uma descoberta. Descoberta é coisas que a ciência traz. E aí está mais um aparelho que nós podemos tipificar com a ciência do bem e do mal. Mas use para o bem. Quem quiser usar para o mal, use, faça a sua parte. Nós vamos fazer para a parte do bem. Então, de repente, nós temos aqui 600 e poucos inscritos nesse canal. Então, nesses 600, nós não podemos dizer que todos os 600 vai ser salvo. Mas de repente, alguém desses aí, talvez esteja inscrito, nunca ouviu nada do canal. E de repente lá dentro tem um desejo da verdade, está em um lugar que não tem a verdade. E de repente Deus vai levar ele a esse canal para poder ele destacar aquilo que ele está querendo. Outros têm canal e assim vai, muita gente que tem. Eles vão acabar ouvindo a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade te condenará. Por quê? Porque ouviu a verdade, mas rejeitou, não quis a verdade. E a rejeição da verdade traz condenação. A aceitação da verdade traz salvação. Então aqui estava a verdade diante do povo que não queriam ouvir a verdade. Eu fui bloqueado por uma pessoa muito amada. Pessoa muito boa. Por causa de algo que foi postado acerca das Escrituras Sagradas, que a gente sabe que as Escrituras Sagradas na mão de muitas pessoas é só para enganar outros. As Escrituras não podem ser usadas para enganar, ela tem que ser usada para trazer esclarecimento de verdade. E é postado algo acerca das Escrituras Sagradas. Só que a gente sabe que é uma mentira aquilo que está sendo postado. As Escrituras não têm tanta ênfase quanto a palavra de outras pessoas. Porque as Escrituras diz algo, as pessoas falam dela, mas tem coisas que ela fala que eles dizem, não, isso aqui fulano de tal disse ao contrário. Vamos ficar com o que fulano de tal falou e não com o que está escrito, então você não tem consideração pelas Escrituras. Aí eu fui e falei, as Escrituras realmente é a verdade, irmão. Mas acontece que as pessoas
pessoas usam a verdade para enganar as pessoas, dizendo ser a Escritura, mas no fundo é a palavra do homem que está acima das Escrituras. Eu sinto muito no meu coração ter que dizer essas coisas, mas é a verdade. Provavelmente a irmã foi até o pastor mandou bloquear. Tudo bem, não tem problema. Se Deus foi misericordioso comigo, creio que será com ela também, será com outros, e uma hora a escama cai. Você pode manter alguém preso, mas não manterá por toda a vida. Uma hora haverá uma libertação de alguma forma. Alguém vai escutar um gemido em algum lugar e vai denunciar. E alguém vai tomar a causa. Uma hora, esses pastores que propagam engano, dizendo ser a verdade, vai falar algo e as pessoas vão captarem que ele é um falso e vai correr a toda para ouvir alguém que foi chamado de falso por muito tempo e que está anunciando a verdade. Então, aqui estava a verdade, mas eles não poderiam ver a verdade e estavam arranjando argumento para crucificar a verdade. O próprio Pedro, que negou a Jesus cerca de 3 vezes, Jesus agora chama ele e diz para ele no capítulo 21, verso 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Ele já havia negado a Jesus por 3 vezes, cumprindo o que Jesus havia dito para ele. Porque Pedro estava querendo defender também um reino terreno. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Nós temos falado muito sobre essa escritura aqui, mas agora chegou mais dele. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Olha aí, o primeiro passo para se apacentar os filhos de Deus, ovelhas, cordeiros de Deus. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Por que Jesus fez isso? Porque ali estava um homem que, vendo a traição de Judas, vendo o sacerdote ali para tomar a Jesus, meteu a mão em uma espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, querendo defender o homem físico. E
Jesus tinha que passar por tudo aquilo ali para cumprir as Escrituras. Aquela hora não poderia ser anulada. Quando ele se angustiou como homem e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele, sabendo que ele era o sacrifício de Deus e que ele tinha que ser sacrificado para nos salvar, então ele tinha que passar por aquilo. Pedro chega com a espada querendo impedir. Aí as pessoas chegam lá, Pedro tirou a espada e cortou ele o sumo sacerdote. Pedro negou Jesus 3 vezes. Temos que entender uma coisa: ali não era um Pedro convertido, não. Era um Pedro que estava sendo treinado por Jesus, andou com Jesus, mas ainda não era convertido, não tinha recebido o Espírito Santo. Eles tinham recebido o Espírito Santo através de um sopro para pregar o Evangelho que eles estavam pregando, mas agora era diferente. O Espírito Santo prometido agora vinha para habitar neles. Depois que ele havia negado, aí Jesus disse para ele que ele, com aquela fúria de querer defender Jesus fisicamente, Jesus disse para ele que fisicamente ele ia abandoná-lo e negar ele 3 vezes. E isso aconteceu. Aí agora Jesus chama ele, depois da ressurreição, e agora veja o que Jesus diz para ele e o que Jesus mostra para ele. 3 vezes Jesus pergunta, e aqui na última vez ele diz: E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aqui ele dá a resposta aqui. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então Pedro, na sua força, na sua juventude, era um homem bruto, um homem desconvertido, mas depois do Espírito Santo a coisa mudou. E observe que quando Pedro estava aí pregando o Evangelho, já na sua velhice, chega alguém e pega pelos braços e leva ele para um lugar que ele não queria ir, como Jesus disse aqui. Quando for velho, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quem é que quer ser levado para morrer fisicamente?
Ninguém quer. Agora, Jesus estava mostrando que o seu reino não é daqui, que ele não veio para ser rei dos judeus terreno, fisicamente, mas ele veio para ser o rei espiritual, aquele que reina em nossos corações. Onde Jesus está reinando hoje? Aí, as pessoas estão hoje vendo essa guerra que está acontecendo lá em Israel e estão dizendo: vamos orar por Israel. Vamos orar por Israel. Qual Israel? Oi, tem dois Israel? Ó, a Bíblia diz que nem todos Israel é israelita. Não vou. Como é isso? Como é que se entende isso? Nem todos Israel é israelita? Por quê? A Bíblia diz que nós somos o que de Deus? O Israel de Deus. Então temos que saber quem é o Israel de Deus e quem é o Israel nação. Gente, lá dentro do Irã está sendo bombardeado o Israel de Deus. E dentro de Israel também tem o Israel de Deus. Quando nós oramos por Israel, nós temos que orar pelo Israel de Deus. Aqueles que vieram a Cristo. Aquele que pegou ou tomou de dois povos e fez um. Mas as pessoas estão orando pelo Israel físico. O Israel físico nós amamos e não queremos mal para ele, mas também amamos o do Irã e não queremos mal para eles. É porque fica assim, muitos crentes, uma hipocrisia. Eu perguntei por que só orar por Israel? Ah, porque é uma nação eleita que Deus. Vem cá, que todos nós somos nação eleita do Cristo. Basta estar em Cristo Jesus. Se verdadeiramente estamos em Cristo Jesus, nós somos Israel. Nós somos eleitos do Senhor. Também lá no Irã tem pessoas que servem a Deus. Exatamente. Agora, ore por Israel. No Irã o quê? Jesus morreu, só foi por Israel? Jesus morreu por todo ser humano na face da terra. A diferença é aqueles que obedecem e que andam em Cristo e aqueles que não. Não é isso, pastor? Exatamente. E ficam os crentes assim, é uma palhaçada. Jesus veio para mudar essas coisas. Isso. Jesus veio para planear os montes, tornar todos iguais. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, ele disse que o reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Foi isso que ele veio construir, um reino espiritual. Nós temos que entender disso. Então, oramos pelas pessoas de Israel, oramos quanto também oramos pelo povo do Irã, né? Então, mas quando se trata de orar por Israel, é o Israel de Deus, aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Então, nós não vamos desprezar ninguém. Somos cristãos. Cristo não veio para desprezar ninguém. É as pessoas que se desprezam. Eu ouvi uma pessoa falando: Deus me fez para me lançar no inferno. Deus não fez ninguém para isso. É o
para várias pessoas. Quando a Bíblia diz Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo, isso entende que você vai falar para aquela pessoa. Aquilo vai ficar ecoando. Outros vêm e jogam água. Ou seja, traz mais algo para ele. E o Espírito Santo encarrega de ir trabalhando aquilo que foi falado, dando crescimento àquela pessoa ou àquela árvore que foi um dia lançada a semente no chão. E outra coisa, quando nós pegamos esse aparelho que nós temos na mão, e através dele nós sentamos em nossas casas com pessoas e botamos elas para ouvir a pregação, nós estamos trabalhando, evangelizando, espalhando aquilo que nós cremos. Quando nós compartilhamos para as pessoas, nós estamos fazendo a mesma coisa. É isso que deve ser feito. E às vezes a gente se preocupa, é normal. Com isso a gente não deve evangelizar. Não, deve evangelizar. Mas é de todas as formas que nós devemos evangelizar. Com aquilo que nós temos. O recurso que nos foi dado, a gente pode evangelizar com ele. Hoje nós queremos um recurso para ir, mas se você não puder ir, puder enviar, você pode enviar. Né? Você faz do mesmo jeito. Às vezes a gente tem contato que a gente fica com receio de enviar um contato, mas não devemos ter receio não. Pode mandar para todo mundo. Se aquela pessoa te bloquear por causa daquilo, ela não é digna de ter você como amigo ou alguma coisa. Não é digna. Se ela vai te bloquear por causa daquilo. Né? Então, nós deveríamos fazer isso. O pastor Júnior, ele tem trabalhado muito com discipulado. Isso aqui que nós estamos falando aqui nesta manhã é um tipo de discipulado. Por que um tipo de discipulado? Porque fazer discípulo é ensinar as pessoas a trazer outras pessoas. E isso nós devemos fazer. Contatos de amigos, contatos de parentes, seja lá quem for, mande uma mensagem para lá. Pegue a mensagem que você vê que é bíblica, uma mensagem que vê que tem conteúdo, envia. Nós temos muitas mensagens boas pregadas no nosso canal aí, que pode ser enviada, que pode ajudar alguém. Isso deve ser feito, as pessoas vão ouvindo. Quando aquilo cai em uma terra boa, que ouve aquela mensagem, que acha aquilo interessante, imediatamente pode saber que ele vai mandar para todos os contatos, faz melhor que nós, porque nós já estamos e eles estão chegando. Foi assim comigo. Quando eu cheguei, eu queria que todo mundo ouvisse, sabendo que a decepção vem aí. Quando você pensa que todo mundo vai abraçar e que todo mundo vai rejeitar, é assim que a coisa funciona. Mas com isso você não vai desistir, porque se você trazer já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, aqui eles estavam preocupados com o reino terreno e Jesus estava apresentando um reino espiritual. Se Jesus fosse rei dos judeus, onde estaria Jesus agora sendo rei físico de Israel? Também lá no meio da coisa lá, como está acontecendo agora, não mais o reino dele é espiritual. Para tirar do meio de um povo outro povo. Olha o que Jesus vai fazer: tirar do meio de um povo um outro povo. Então, amados irmãos, as Escrituras, ela fala da parte natural e da parte espiritual o tempo todo. O tempo todo. Eu vi um pastor conversando com uma outra pessoa, um irmão, e ele tentando mostrar a semente da serpente no semeador. Depois nós vamos ler essa escritura também aqui, do livro de Mateus, nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele mostrando a semente da serpente naquela semeadura do semeador que semeou o trigo e o semeador que semeou o joio. Gente, não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso que as Escrituras mostram. As Escrituras ali estão mostrando que os dois semeadores semeou palavra.
Um semeou a palavra genuína que gera trigo, ou seja, gera filhos de Deus. Porque o filho de Deus, ele é nascido da palavra, como o apóstolo Paulo disse, nascido de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra. E o joio, que é o filho do diabo, que ao invés de fazer o que é correto, fazer o que é certo, fazer o que é bom, ele faz o que é mal aos olhos de Deus, ainda que possa parecer bem aos olhos do homem. Então, naquela maldade que ele pratica, do engano, de torcer as escrituras sagradas, ele faz o mal contra Deus e contra aquela pessoa que, ao invés de ser gerado para ser um filho de Deus pela verdade, pela palavra genuína, ele é gerado mentiroso, enganador, por uma palavra torcida dizendo que a palavra não diz, filho do diabo, e aí a sua obra é má, que é defender as coisas erradas e nunca as coisas corretas. Então, tem muitas escrituras que a gente poderia usar para falar sobre isso nesta manhã, mas nós vamos ficar por aqui, sabendo que o reino de Deus é espiritual e não reino físico, terreno. Então, isso dá também para a gente entender muito bem quem são realmente os verdadeiros Israel de Deus. Então, Jesus ele mostrou e deixou bem claro, né? Se o meu reino fosse daqui, os meus estavam lutando para defender isso. Mas o meu reino não é deste mundo. E muitas pessoas pensam que o reino de Deus está por vir, mas ele está reinando nesta manhã no meu coração. Ele está me controlando, me ajudando, me ensinando a cada dia. Me ajudando a apacentar os seus cordeiros. Soberano e eterno Pai Celestial, com gratidão em nosso coração, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã, na qual, ó Deus, ela não traz morte, Senhor. Ela traz vida, porque esta é a palavra de vida. Que venhamos conhecer, ó Deus, o centro das Tuas Escrituras, da Tua palavra, no qual nos guia para a vida eterna, Senhor. E compreender o que o Senhor fala quando é físico. Ó Deus, aquilo que gera o genuíno e aquilo que gera o profano. Aquilo, ó Pai, que faz parte do Teu reino espiritual e aquilo que faz parte do reino físico. Nós queremos Te agradecer nesta manhã por esse ensinamento, que as pessoas que ouvirem sejam abençoados também e que possam ser alcançados, Senhor, sabendo que o nosso benefício está através da Tua morte no Calvário e na ressurreição. E quando o Senhor subiu e voltou para habitar dentro de cada um de nós, para nos controlar e nos guiar e nos orientar. Nós te agradecemos esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que quarta-feira possamos estar aqui de novo, para mais um culto de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.